mas é um culto de festa, irmãos. Nós temos que estar alegre num momento como esse. Embora a Santa Ceia poderemos fazer em todos os momentos, em qualquer hora, em qualquer lugar, entendeu? Porém, a gente separou uma vez por mês para lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós, né? Você é grato por Ele, pelo que Ele fez pela sua vida? Então é motivo de você festejar essa noite, lembrar o sacrifício com alegria, porque nós não servimos a um Deus morto, servimos a um Deus vivo. Ele está vivo, irmãos, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por estar na presença desse Deus e lembrarmos tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém, irmãos? Praticamente, eu estou meio que preso aqui. Eu não sei se vai dar certo isso, viu? Mas, amém, irmãos. Com grande alegria que estou aqui para pregar a palavra de Deus. Sempre é uma grande alegria, mas uma grande responsabilidade também. Faz algum tempo que eu não pregava por motivo particular meu, porém hoje não teve saída, hoje o Senhor pegou e separou, acho que esse dia para que eu possa estar aqui. A grande verdade, irmãos, quem ia estar aqui pregando hoje era o pastor Toninho. O pastor Toninho, ele tem separado para estar aqui, porém, de alguma forma, obrigado, Varão. A Santa Ceia era ele que queria ministrar, era ele que queria pregar, porém, ele teve um momento, ontem, por volta da, meio-dia mais ou menos, mandou uma mensagem me levando a essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus, né? E não temos como nós fugirmos dessa responsabilidade, embora era ele que queria pregar. E o motivo dele não estar aqui, irmãos, foi assim, não sei se alguns irmãos sabem, mas ele passou um período praticamente descansando aí. Ele passou essa semana inteira descansando, procurando a curtir. Ele saiu para se retirar e dar uma descansada, e na sexta-feira ele retornou para a sua casa e retornou bem, retornou legal, tranquilo, não teve problema nenhum. Mas quando ele acordou no sábado, ele sentiu ali alguma indisposição, sentiu algo estranho, que não era normal, para ele. E os sintomas que ele sentiu é esse sintoma que todo mundo aí está temeroso, que é devido a esse vírus, a Covid. Então ele, dentro dessa responsabilidade, dessa importância, como ele teria que estar aqui, ele achou melhor deixar alguém na responsabilidade, e ele, com grande responsabilidade, ficar na sua casa para que possa estar ali descansando. Ele não sabe se ele está com o vírus, porém sentiu alguns sintomas, muita dor no corpo, muita indisposição. Uma hora melhora, outra hora parece que piora, porém ele está bem. A pastora Luzia também teve os mesmos sintomas, 2 dias antes dele, mas ele pegou praticamente no sábado de manhã, e é por isso que ele não está aqui, por isso que ele não está junto conosco. Tenho certeza que se não fosse isso, ele estaria aqui conosco, irmãos, como fez de muitas vezes aí, trazendo a palavra, pregando a verdade, alimentando a sua igreja. Mas por responsabilidade, ele achou melhor não estar. Embora ele não sabe, vai fazer o teste daqui uns 5 dias mais ou menos, e não sabe se está ou não está. Porém, por cuidado, ele achou melhor ficar lá. Um homem que sempre colocou a responsabilidade de cultuar a Deus, de servir a Deus. Os momentos que estivemos ausente da igreja, ele esteve aqui dando a cara a tapa, é uma pessoa que está no grupo de risco, mas em todo momento ele esteve aqui conosco. Não teve medo algum, não teve receio algum de estar vindo na igreja, mas com todo cuidado e respeito, ele também se cuidou para estar aqui, embora hoje ele não está. Então é motivo que nós, como igreja, orássemos a Deus para que possa cuidar dos nossos pastores, zelar pela vida deles, e que numa breve melhora ele possa estar aqui conosco. Não sabemos, talvez semana que vem ele vai estar, não sabemos, porém, a gente acredita e tem a fé em Deus que ele possa estar aqui conosco, bem legal, firme e forte, como ele sempre esteve, pregando a verdade e cuidando da sua igreja. Amém? Ore por ele, para que Deus possa cuidar tanto dele, da pastora Luzia.
mas acreditamos que Deus vai cuidar e vai zelar pela vida dele. Meus irmãos, abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36. Versículo apenas 32. Jeremias 36, versículo 32. Irmãos, eu confesso que ontem, por ele me avisar, não era eu que está pregando, não tinha nem ideia de estar pregando hoje, porém, não temos por onde fugir. Quando ele me acionou isso, ele me deixou nessa responsabilidade, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? É natural que a gente venha se preparando, e numa dessa fica aí a lição, para que a gente sempre possa estar estruturado com alguma coisa no gatilho, porque a gente não sabe, o que pode acontecer. Mas eu falei, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? O que eu vou ministrar para a tua igreja? Deus automaticamente, irmãos, me levou a esse texto. Talvez eu tenha falado alguma coisa nesse sentido em algumas vezes, mas Deus me levou a esse texto, porque o que a igreja precisa ouvir, irmãos? Isso fica para aquele que vai pregar um grande ponto de interrogação. E é natural que nós que estamos aqui, nós procuramos ouvir a voz de Deus, para que Deus possa trazer um alimento, não o nosso, mas um alimento da parte de Deus. E se pregar a verdade, eu não sei se os irmãos têm notado isso, mas eu por algum tempo já venho anotado, já venho observado, não só a nossa igreja, mas a igreja de Cristo Jesus, alguns irmãos que a gente conhece de outras igrejas, a gente tem observado os comentários deles e eu tenho procurado analisar tudo isso, O que pregar a palavra de Deus? Que dá a impressão, irmãos, que o fato de nós estamos pregando a palavra de Deus, sabendo que vem do trono de Deus, de que é Deus que nos orientou, a gente vê a igreja um pouco apática, um pouco dispersa, um pouco longe daquilo que está sendo pregado. A igreja parece que não tem absorvido esse alimento que vem do trono de Deus. Parece que eu digo a igreja de Cristo, não estou falando não só nós aqui, irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada, mas e também não estou generalizando a igreja no contexto geral, mas para muitos, o alimento que vem do trono de Deus, às vezes ele entra por um ouvido e sai pelo outro, por muitos motivos, irmãos. A gente vê que o alimento às vezes não tem surgido efeito na vida de alguns, que não tem feito a diferença na vida de algumas pessoas, e isso aí é muito preocupante, é muito delicado, porque em si a verdade ela é a única, a palavra de Deus ela é única e ela é verdadeira, ela é o caminho, ela é a verdade e a vida. A nossa direção está mediante a palavra de Deus, aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a resposta dos nossos afazeres, por uma cura, enfim, por uma direção, ela vem da palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra e ela não surge efeito, ela parece que não surge, é que nem tomar um remédio. Toma um remédio e o remédio não faz efeito. Isso é preocupante, porque a palavra em si, irmãos, não tem nada de errado. A palavra em si, ela, como eu falei, ela é a verdadeira, ela é a direção para nós. A Bíblia diz lá em Salmo 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que nos dá direção, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos corrige, é a palavra de Deus que nos levanta, é a palavra de Deus que é tudo para nós, irmãos. É a palavra de Deus. E se isso às vezes não faz efeito na minha, ou na sua vida, ou na vida de alguns irmãos, é preocupante, é agravante, e nós temos que saber o porquê às vezes não faz esse efeito. Alguma coisa ali está atrapalhando, alguma coisa ali tem ocupado o espaço dessa verdade fazer diferença na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar essa noite.
Talvez aquilo que tenha ocupado o espaço da verdade frutificar na minha e na sua vida e na igreja do Senhor. Amém? Irmãos, está aqui o texto, né? Jeremias capítulo 36, versículo 32, diz assim: tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei do Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Quero ler novamente, irmãos. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Sim, Deus Todo-Poderoso, queremos te honrar, a Deus, te louvar e te agradecer por esse momento precioso que é da tua verdade, Senhor. Ó Deus, eu nada posso trazer para o teu povo se não for o teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, da mesma forma como o Senhor falou no meu coração, eu peço, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Ó Deus, que nada de mim, Pai, tem proveito para a tua igreja se não for pelo teu Espírito Santo. Seja feita a tua vontade aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém? Temos aqui um texto praticamente focado e voltado, né, no Velho Testamento. Lemos um versículo só, de um capítulo só. Está lá no Velho Testamento, um livro praticamente histórico. O Velho Testamento é um livro histórico, conta a história do povo de Deus, conta aquilo que Deus fez para com o seu povo, né, como Deus agiu para com o seu povo, mas é a palavra de Deus, irmãos. É um livro histórico, faz parte da palavra de Deus, faz parte daquilo que Deus tem como alimento para mim e para a sua vida. Na verdade, o Velho Testamento, ele faz parte ao ponto de tudo aquilo que foi pregado lá atrás, sempre foi focado na figura de Jesus. Tudo que foi anunciado lá atrás, tudo que o povo viveu lá atrás, sempre foi voltado em mostrar a figura de Jesus. Embora ainda o povo não tinha esse entendimento, não sabia o que estava por vir, mas era anunciado a presença de Jesus. Ele estava por vir, ele estava para acrescentar na sua igreja e mudar a história da humanidade. Então, o Velho Testamento, ele faz parte da nossa vida e nós temos que realmente, irmãos, ver o que Deus fez lá, o que Deus faz hoje, o que Deus vai fazer ainda em nossas vidas. Porque o mesmo Deus que agiu lá atrás, irmãos, é o mesmo Deus que age hoje na minha e na sua vida. Embora num momento histórico, num momento diferenciado como o nosso, mas o Deus, irmãos, é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua cuidando e zelando pelo seu povo. Ele continua cuidando, às vezes, da mesma forma como ele cuidava lá atrás, continua cuidando de mim e de você. Lá atrás o povo era ansioso, irmãos. E hoje não diferente, também somos ansiosos. E Deus cuida da ansiedade da mesma forma que cuidou lá atrás. O povo lá atrás murmurava muito, irmãos. E hoje continuamos murmurando, né? Você vê aí, vivemos em momentos diferentes, mas Deus cuidando do seu povo da mesma forma, do mesmo jeito. Graças a Deus, porque hoje estamos sobre a graça, irmãos. É sobre a graça que nós vamos caminhar, é Jesus, daqui para frente. Né? Nós vivemos baseado no Velho Testamento, mas vivemos baseado na graça, no Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, nos deu vida, né? E vida em abundância, nos colocou na direção certa, no rumo certo. É a graça a qual nós temos que seguir. Amém? Mas, irmãos, nós lemos aqui, a princípio, apenas um versículo só do capítulo de 36 de Jeremias, né? 36, 32, onde fala aí praticamente da vida de Jeremias. Se a gente basear somente por esse versículo, talvez nós não podemos entender o que está dizendo aqui. Mas nós estamos falando do profeta Jeremias, um homem usado e ousado por Deus, irmãos, para pregoar a palavra de Deus, para corrigir o povo de Deus. Todos os profetas de Deus, chamados lá atrás, foi para mostrar o caminho para esse povo. E Jeremias, sendo esse profeta escolhido por Deus, irmãos, ele não media esforços
para pregar a verdade, para mostrar ao povo que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam mudar o conceito dele, que eles precisavam deixar os deuses estranhos e se voltar ao Deus verdadeiro. E Jeremias, ele foi ousado e ousado, e por esse motivo, irmãos, de ele ser dessa forma, mostrando ao povo, ele incomodava o povo, porque o povo nessa época não estava voltado para as coisas de Deus. E o fato de ele mostrar a essa verdade, tentar trazer esse povo nos eixos, ele era um profeta assim que incomodava o povo, que incomodava o momento que o povo estava vivendo. O profeta Jeremias não era bem visto, né, mediante aquela população, mas mesmo assim ele apregoava, corria o risco de vida, né? Ele falava da verdade. E um dia ele é fruto dessa raiva de Israel. Por um dia ele foi fruto da raiva, né, do que o povo tinha da imagem de Jeremias, ao ponto de jogar Jeremias em uma cisterna e ali ficar ele por um período, não sei de quanto tempo, mas o povo, Jeremias foi colocado em uma cisterna e num calabouço, irmão, onde ele não tinha acesso, às vezes, nem à água, mas ele foi colocado ali, porque ele era um povo que levava essa verdade, e isso aí incomodava não só ao povo, mas aos líderes que estavam lá, aos reis, e ele levou a ser jogado em uma cisterna. Então ele era fruto dessa raiva de Israel, né? Ele foi jogado em uma cisterna, e ali Deus, querendo ou não, retirou ele da cisterna por algum propósito, por algum motivo. Ele ficou ali por algum período, mas porque Deus tinha um propósito na vida deles, Deus ainda tinha um plano na vida de Jeremias a cumprir, e ele foi retirado dessa cisterna. E Deus um dia vira para Jeremias e fala para Jeremias: Jeremias, escreve um livro para mim. Escreve um livro para mim, que se encontra lá no primeiro versículo desse livro de Jeremias, capítulo 36. Acompanha lá comigo. Capítulo 36, versículo 1, diz assim: E sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio a esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro, escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Então nós vemos um deparado momento que Deus chega a Jeremias e fala: Jeremias, escreve um livro. Nesse livro você vai escrever, Jeremias, tudo aquilo que eu te disser, tudo aquilo que eu te falar, tudo aquilo que eu direcionar, você vai escrever nesse livro, né? Eu vou te falar, você vai ser a minha boca nesse livro ali. E Jeremias, irmãos, ele ali, né, na parte desse contexto, ele tem ali Baruque, que era o escrivão dessa época. Ele levou Baruque a essa responsabilidade, que tudo aquilo que ele falaria, né, da parte de Deus, Baruque iria escrevendo, linha por linha, sabe? Palavras por palavras. E isso não foi da noite para o dia. Esse livro não aconteceu, não escreveu ali num dia para o outro. Isso houve um tempo, houve dias, meses, ano, até que Jeremias escrevesse esse livro, escrevesse tudo aquilo que Deus tinha colocado para Jeremias ali. Interessante é entendermos, irmãos, que ao ponto de Deus colocar essa responsabilidade para Jeremias, ele chega para Jeremias e Jeremias começa a escrever, Baruque começa a escrever para Jeremias, e Jeremias começa a ditar tudo isso e vai escrevendo, ele vai colocando tudo que Deus tinha, né, anseio para falar para aquele povo, e ele passa tudo. E na última palavra, quando Baruque coloca um ponto ali final, Jeremias chega diante de Baruque e fala: Baruque, tu sabes que eu sou muito perseguido nessa nação, nesse povo. Eu não tenho como apregoar esse livro a esse povo, mas queria pedir um favor para você, Baruque. Vai até a esse povo e anuncia o que está nesse livro. Anuncia essa verdade que está nesse livro. Lá eles vão ter uma reunião, né? A reunião que eles faziam naquela época, que era o dia do jejum que eles tinham naquela época, era o dia que eles separavam para jejuar aos deuses estranhos e a cultuar esses deuses. Nesse dia se reunia toda a população, todo o povo daquela época,
que se encontrava servindo a esses deuses. Então ali era muita gente. Então Jeremias falou para Baruque: Baruque, eu não tenho como ir. Tu sabes que eu estou sendo perseguido, porém, vai a este povo, escolhe um melhor lugar, a melhor posição, o melhor espaço para você, e quando eles estiverem cultuando a esse Deus, aos deuses estranhos dele, você entra e começa a pregoar essa verdade, começa a falar dessa verdade para esse povo. E Baruque, sem perder tempo, irmãos, foi nesse dia, e ali se filtrou no meio do povo, esperou o momento certo, o lugar certo, e quando aquele povo começaram a adorar, ele começou a falar desse livro que Jeremias tinha escrito, que era a palavra de Deus. Começou a pregoar, falar dessa verdade, começou a entoar tudo aquilo que Deus tinha colocado para esse povo. Irmãos, Baruque começou a falar. Quando chegou nas últimas palavras daquele livro, resumindo, aquele povo não deu atenção em sequer uma palavra que Baruque tinha falado daquele livro. E vamos lembrar que era a própria palavra de Deus. O povo não deu atenção, o povo não se atentou para sequer uma palavra que tinha sido falado naquele momento. Então o povo estava disperso, não dando atenção. Porém, 3 homens, eu estou aqui resumindo, irmãos, tudo aquilo que está falando no contexto desse capítulo, porque se a gente for ler o capítulo inteiro, a gente vai passar aqui praticamente metade da pregação. Mas você pode ler na sua casa, acompanhar na sua casa, ali ler. Você vai ver, nós estamos parafraseando, nós estamos contando a história, resumindo aqui. E se nós vamos ver aqui, 3 homens se levantaram diante daquele povo, que eram pessoas próximas ao rei. Eles estavam apregoando aos príncipes, as pessoas reunidas naquele lugar. Mas 3 homens daquela multidão toda se levantaram ao ponto de ouvir Baruque e ver que aquilo que Baruque estava falando era algo interessante para que o rei viesse ouvir, para que o rei viesse ouvir essas palavras. E eles chegaram diante de Baruque, depois da última palavra de Baruque, falou: Baruque, você precisa falar aquilo que você falou para o povo, você falar para o rei, porque a autoridade maior sobre aquele povo era o rei. O rei precisava ouvir tudo isso. E aí esses 3 homens levaram a Baruque ao rei, e era um momento de época de frio naquela época. Se a gente for olhar o contexto aqui que fala, nós vamos ver aqui que havia momento de frio naquela época. E quando no deserto, naquele momento lá, quando era frio, é frio, quando era calor, era calor mesmo, irmãos. Mas a Bíblia menciona que o rei estava na sua particularidade, no seu castelo, no seu palácio, e ali, à beira de um fogo, à beira de uma, sei lá, o que pode se falar ali, algo que ele estava pegando fogo e esquentava, uma lareira, vamos dizer assim, O rei estava à beira de uma lareira e ali se esquentando, se descansando, quando chegam aqueles 3 homens junto com Baruque. E falou: rei, esse homem, ele apregou uma palavra vindo da parte de Deus, do profeta Jeremias a esse povo, e nós achamos interessante você ouvir. E ali Baruque começou tudo novamente, irmãos, falar tudo ao rei, tudo que ele falou para aquele povo. E ali na última mensagem, na última palavra, no último ponto, irmãos, que Baruque tinha falado para o rei, ele criando expectativa para que o rei pudesse realmente receber tudo aquilo. É interessante que o rei pega aquele livro, e a história fala sobre isso, que ao espaço de 3 colunas que o rei ia andando no seu palácio, o rei pegava as folhas daquele livro e rasgava uma por uma, rasgava no chumaço e ia lançando naquela lareira, naquele fogo. Ele ia andando de 3 em 3 colunas e ia rasgando novamente, ia jogando na lareira, naquele fogo, e andava mais 3. E ali ele fez sucessivamente até consumir todo aquele livro, todo aquilo que havia escrito. Na verdade, era um rolo, Ele não é um livro como o nosso nos dias de hoje, mas o rei rasgou tudo e lançou no fogo para queimar. E ali queimou. Praticamente Baruque não entendeu aquilo. Como? Baruque, sabendo que era da parte de Deus e o rei fazendo tudo aquilo, falou: não, senhor, mas por que essa atitude? Falei assim: o livro já não tem mais, já não existe mais o livro, mas vai até o teu senhor, vai até Jeremias, a esse profeta, e fala para ele
o qual eu dei importância para aquilo que ele escreveu. Tão grande importância que eu dei para ele porque já não existe mais. Queimei tudo, está consumido, não existe mais livro. Gostaria que você fosse até ele, Baruque, e falasse isso, que não dê importância nenhuma. E Baruque foi, irmãos, até Jeremias, ao ponto de quando o Baruque estava chegando próximo de onde Jeremias estava, Baruque estava chegando próximo de onde estava Jeremias. Jeremias viu o Baruque e foi ao encontro do Baruque. Foi com entusiasmo, foi com expectativa, porque, poxa vida, era aquilo que Deus tinha falado no livro, estava tudo ali, não vinha de Jeremias. Então Jeremias criou toda uma expectativa para ver qual que era a reação daquele povo. E quando Jeremias chegou diante de Baruque, perguntou: e aí, Baruque, você falou daquilo que Deus colocou no livro? Você mencionou dessa verdade? E aí, qual foi a reação do povo? Aí Baruque falou para Jeremias: sim, Jeremias, eu falei tudo que você tinha escrito nesse livro, tudo que você colocou nesse livro, eu falei para aquele povo. Mas e aí, Jeremias, conta mais, qual foi a reação daquele povo? Falou Baruque: eu falei tudo, sequer deixei algo para trás, mas a reação daquele povo foi não dar atenção a uma sequer voz do que eu falei lá. Eles zombaram, eles desacreditaram daquilo que eu falei lá, e sequer um veio falar comigo. Então Baruque falou: poxa, né, como pode? Que povo, né? Estou parafraseando, que povo com coração duro, sabendo que é da parte de Deus, não deu atenção. E foi assim que fez. Nenhum daquele deu atenção. Mas Jeremias, além de eu apregoar esse livro para aquele povo, 3 pessoas me levaram a falar dessa verdade ao rei. Jeremias falou: não é possível. Sério? Sério. Eu fui pregoar essa verdade ao rei, me deram essa oportunidade para pregoar essa verdade ao rei. Mas e aí? O rei se converteu? O rei mudou a atitude? Ele viu que o que ele estava fazendo era errado? Ele ouviu dessa verdade? Ele se arrependeu? Aí Baruque falou para Jeremias: não, Jeremias, ele não fez sequer daquilo que você está pensando. Ele não deu atenção, ele desrespeitou, ele rasgou todo o livro que você escreveu da parte de Deus e queimou ele todo. Aquilo foi um baque para Jeremias. Aquilo desestruturou Jeremias, sabendo que era da parte de Deus, que parece o que ele vinha fazendo ali era risório para aquele povo, não tinha valor. Aquilo mexeu com o sentimento de Jeremias, ao ponto de ele baquear, irmãos, de mexer com o seu emocional. Quando Baruque termina de falar o que aconteceu em Jeremias, o que Deus tinha falado, irmãos, Jeremias ouve tudo aquilo e se leva e vai diante de Deus e fala: Senhor, o que aconteceu lá? Fizemos tudo aquilo que o Senhor pediu para a gente pudesse fazer. Eu gastei a minha vida escrevendo aquele livro, Senhor, mas aquele povo não deu atenção. Eu gastei a minha vida, particularmente, todo o tempo aqui, sabe, ditando para que Baruque escrevesse esse livro, mas de forma alguma eles deram atenção a essa palavra. Agora estou eu aqui fugido desses reis, desse povo, ditando essa palavra. Estou fugido, estou sendo escondido. O meu livro e a minha vida foi queimada perante a atitude do rei. Vemos aqui Jeremias praticamente conversando com Deus. Tudo aquilo que foi feito foi queimado, não teve valor para esse povo. Junto com esse livro, Senhor, foram os meus sonhos. Eu passei o tempo falando ali, eu passei o tempo ditando ali o que o Senhor falou, mas junto com esse livro foram os meus sonhos, foram as minhas expectativas também queimadas, Senhor. Junto com o meu livro, Senhor, foram as minhas esperanças perdidas, Senhor. Eu tinha esperança que esse povo iria mudar, porque era a sua palavra, mas perante esse livro queimado, foram as minhas esperanças queimadas também junto. Junto com o meu livro, Senhor, foi a minha autoridade que eu pensei que eu tinha diante desse povo como um profeta teu, Senhor. O Senhor me deu autoridade para pregoar a esse povo, mas na queima desse livro, Senhor, foi também a minha autoridade que eu achei que eu tinha. Junto com esse livro, Senhor, foi a coragem que o Senhor tinha me dado. Eu era um homem corajoso, eu apregoava essa verdade. Mas o ponto desse livro ser queimado, Senhor, mexeu comigo, ao ponto de me estar agora fugido, escondido, sem ter força para pregar dessa verdade.
sem ter força para falar daquilo que o Senhor assim ordenou. Foi diante de queimado com esse livro, Senhor. Irmãos, se o Senhor não soubesse da nossa propensão, irmãos, muitas vezes de abandonar a fé, irmãos, Ele não nos exortaria, Ele não nos mostraria na sua palavra tantas vezes como Ele nos mostra, irmão. Nós temos a propensão, irmãos, muitas vezes de abandonar a fé. Muitas vezes acontecem coisas em nossa vida que nos balançam, nos desmotiva, nos entristece, nos tira fora do eixo, ao ponto de às vezes abandonar a essa fé e crer nesse Deus. Nós vemos lá, acredite, o melhor está por vir. Você crê nisso? Em meio a momentos como esse que nós estamos vivendo, talvez você tenha força para acreditar, você tem força de onde tirar nessa verdade e acreditar que as coisas podem mudar na sua vida. Muitos têm deixado de acreditar nessa verdade, irmãos, porque se encontram como Jeremias, às vezes decepcionado, porque algo aconteceu na sua vida, algo tirou fora dos eixos, e Deus sabe muitas vezes que nós somos aqui, somos dessa forma, nos enfraquecemos, sabe? É por um motivo ou outro, é por um desemprego, é por uma cura, é por qualquer motivo que às vezes nos balança, e Deus sabe, e Deus mostra na sua palavra que nós somos propensos a desanimar, a desmotivar, a deixar de ter confiança nele, irmãos. Por isso que ele nos mostra, nos exorta, nos ensina, nos direciona. Jeremias estava dessa forma, irmãos. Estava entristecido com aquela situação. E nesse texto ele é bem claro, irmãos. Não abandone a sua fé. Seja confiante, continue acreditando. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, a Bíblia diz assim, irmãos: não rejeite, pois, a vossa confiança. Confiança em quem, irmãos? Em Deus. Hebreus 10, 35, 36. Não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, é muito forte. Olha o que diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Ele está falando que nós não possamos rejeitar a nossa confiança nele. Nós não podemos sequer abandonar a nossa confiança nele, irmãos. Irmãos, nós fomos colocados a esse caminho para caminhar nessa direção, não olhar para trás. Nós não temos motivo para sequer olhar para trás. O Leandro pregou sexta-feira aqui sobre esse caminho. Irmãos, nós fomos alcançados por um alto preço. Preço de cruz, preço de sangue. Eu e você sequer morreríamos por qualquer um daqui na face da terra. Mas Jesus morreu por mim e por você, irmãos, para nos levar a esse valor, de mostrar para mim e para você que eu e você temos valor para Ele. Então não há motivo de olhar para trás e de querer voltar para trás. Porque quando nós não confiamos que Deus está à frente, que Deus pode fazer, que Deus pode agir na nossa vida, irmãos, nós estamos rejeitando. Nós estamos rejeitando essa promessa. Nós estamos desacreditando que Deus pode agir, que Deus pode fazer. Quando nós nos entristecemos, irmãos, nós estamos rejeitando, nós estamos confiando. Irmãos, Deus conhece, somos pessoas carnais, corre sangue na veia, sentimento. É natural que nós vamos nos entristecer. Entristecer é uma coisa, irmãos, mas desacreditar que a verdade pode trazer direção, pode trazer cura, pode nos colocar no eixo, nos levantar, irmãos, disso a gente não pode. Mas muitos têm entrado por aquela porta, da mesma forma como têm ouvido a palavra de Deus, têm voltado para suas casas, porque ouve a palavra, mas não deixa a essência dessa palavra mudar. Por quê? Porque tem deixado muitas outras coisas ocuparem a essa verdade, ocuparem aquilo que Deus tem falado para nós através da sua verdade, e tem ocupado a palavra de Deus em nossas vidas. Por isso que muitas vezes entramos por aquela porta, da mesma forma que nós entramos, nós saímos. Entramos para ouvir algo, para uma resposta, para uma direção, para uma cura, sabe? Fechado, sem expectativa
outras sequer. Mas se Deus não fala, nós saímos daqui e falamos, Deus não falou. Mas não pegamos aquela mensagem, aquela palavra, irmãos, sabendo que essa mesma mensagem pode falar no dia seguinte, na terça-feira. E às vezes não fala na terça-feira, mas pode falar na quarta, na quinta. Nós temos rejeitado, nós temos deixado essa verdade de lado. Não estamos deixando essa palavra surgir efeito em nossas vidas. Entramos doentes, saímos doentes dos cultos, das igrejas. Porque a palavra em si, irmãos, ela não é errada. A palavra em si, esse trono, esse alimento que vem do trono de Deus, que é a própria palavra de Deus, ela não está errada, irmãos. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas essa verdade permanecerá, irmãos. Essa verdade ela permanecerá, queira nós queremos ou não, ela permanecerá porque ela é eterna. A palavra de Deus é eterna. Não rejeite a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus há de permanecer. Amém, irmãos? Eu creio que esse momento de Jeremias, irmãos, é um momento, não único de Jeremias, mas é um momento para toda a geração humana. Nós temos sentimentos, irmãos, e passamos pelo mesmo sentimento de Jeremias, às vezes sendo confrontado, e aí diante desse confronto, irmãos, nós enfraquecemos. Lembra de Elias? Lembra de Elias? Sangue forte, está ali, apregoando a palavra de Deus, enfrentando os profetas, mas no momento onde ele se encontrou diante de uma palavra de uma mulher que ele estava sendo perseguido, que ele iria morrer, ele foi para onde, irmãos? Ele foi se esconder, irmãos. Fraqueza. Mas Deus não era com ele. Deus não estava com ele no capítulo anterior, nos dias anteriores, não estava sendo usado por Deus. Temos os mesmos sentimentos de Jeremias, irmãos. Não podemos olhar para Jeremias e até mesmo julgar ou qualquer outro homem sendo usado por Deus ao ponto de falar, escuta, mas poxa, esse não é o Todo-Poderoso, esse não era o que apregoava, mas passa por sentimento como esse, irmãos, de ser fraco, sabe? De às vezes por algum momento se esconder, sabe? E achar que não é nada, achar que não pode nada. Esse é um sentimento que cabe a mim e a você, que eu e você vivemos. Então não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Seja paciente, espera, acredite que as coisas vão melhorar, acredite que o momento é só passageiro, acredite que as coisas vão acontecer. O choro pode durar uma noite, irmãos. Chorar faz parte da minha e da sua vida. Às vezes se entristecer por algum motivo e chorar e descabelar diante de Deus faz parte. É nosso sentimento. Deus entende. O choro pode durar uma noite, irmãos. Mas, irmãos, a alegria sempre vem do Senhor. A alegria, a resposta sempre vem de Deus. Sabe? O nosso sentimento de alegria sempre vai vir do alto. É do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a resposta. Momento, sentimento de fraqueza. Talvez temos passado por um período, mas não podemos ficar. Nós temos que levantar porque a resposta é que nos alimenta, a palavra é que nos alimenta. Deus talvez esteja alimentando você aqui essa noite. Talvez você entrou por aquela porta dessa forma, sabe? Passando por um momento de incerteza, sabe? Por uma perda, por, sei lá, qualquer situação que seja na sua vida. Mas acredite, a palavra está te alimentando essa noite. Deus é contigo. Deus é pela sua história, Deus é pela sua família. Deus é por essa porta talvez que se fechou. Porque a porta que se fecha é a porta que se abre lá na frente. Porque a porta que se fechou aqui é a porta maior que está se abrindo lá na frente. Às vezes se a cura não vem ali no nosso momento. Porque a vontade de Deus não é para aquele momento. A vontade é no tempo de Deus, no momento de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. É assim que nós temos que entender, irmãos. Nada é para a nossa glória. Tudo é para a glória de Deus. Então Deus faz no seu tempo, da sua hora, do jeito que Ele faz, da cor que Ele faz, para engrandecer o nome dEle, em nome de Jesus. Com isso, irmãos, nós temos que
acreditar, continuar acreditando, porque aquele que acredita, irmãos, ele alcança as promessas de Deus. Aquele que acredita, aquele que espera viver a vontade de Deus, segundo esse versículo, aquele que espera viver a vontade de Deus, não se precipita, não dá um passo maior que a perna, ele vai viver as promessas de Deus. Por que se precipitar, irmãos? Porque às vezes nós nos colocamos no desespero, irmãos, e às vezes nós nos precipitamos em tocar o nosso barco, tocar a nossa vida, sabe? Às vezes nós não esperamos Deus, e ali quando nós não esperamos Deus, nós estamos falando, Deus, deixa eu fazer da minha forma, do meu jeito, e não é da nossa forma, do nosso jeito. Quando nós fazemos da nossa forma, do nosso jeito, irmãos, irmãos, nós sequer possamos ir 2 passos na frente. Mas quando é do jeito de Deus, da forma de Deus, da vontade de Deus, irmãos, a palavra de Deus fala que nós alcançamos as promessas de Deus. Alcançamos as promessas de Deus. Muitas vezes nós, irmãos, abandonamos as práticas que nos conduzem aos milagres, irmãos. O fato de nós estarmos nessa vida, nessa empreitada, nós abandonamos muitas vezes as práticas que nos conduzem a esses milagres, a viver os milagres de Deus, o melhor de Deus. Deixamos de ler a palavra, deixamos de orar a Deus em primeiro lugar, deixamos de ter comunhão com Deus, deixamos de falar com Deus, sabe? Deixamos de entrar no Santo do Santo e conversar com Deus e ali falar da nossa forma, do nosso jeito. Por quê? Nós estamos dando espaço a outras coisas que às vezes não nos conduzem a viver um milagre. Deixamos de orar a Deus, deixamos de ler a palavra de Deus, irmãos. Quantos crentes estão deixando de ler a palavra de Deus? Como quer ter resposta de Deus? Como quer que Deus age na sua vida? Se não oramos a Deus, não propagamos a conversar com Deus, não lemos a palavra de Deus? Que crente que nós somos? Que filho desse Deus nós somos? Que ligação que nós temos com Deus? Estamos deixando outras coisas entrar em nossas vidas, irmãos, ao ponto de tomar a frente daquilo que nos leva a viver o milagre. Irmãos, nós precisamos viver numa era tecnológica, irmãos. Uma era que um tocado de botão ali, a gente fala com todo mundo, vê todo mundo. Isso é muito legal, muito jóia, irmãos. E nós não temos mais como voltar atrás disso. Daqui para frente vai ser a cada dia mais assim, uma era tecnológica. Porém, irmãos, essa era tecnológica tem tomado muito as nossas vidas, ao ponto de realmente, sabe, nós deixamos de viver as práticas de Deus. Sabe, eu procuro não ser muito ligado a essas tecnologias. Não que, sabe, isso não é bom, é bom. Às vezes eu me pego me cobrando. Mas, irmãos, se eu me envolver muito com as coisas que a mídia diz, que, sabe, que está aí um tocar de deixo, eu deixo de fazer as coisas minhas do dia a dia. Eu deixo de viver, sabe, as coisas de Deus. Por quê? Porque eu estou preocupado com muitas outras coisas. Eu deixo de conversar com Deus. Irmão, se nós soubermos usar tudo aquilo que é oferecido para mim e para você, irmãos, nós só temos a ganhar. Nós só temos a ganhar mediante a Deus. Só que nós vamos abandonando a oração, nós abandonamos a palavra de Deus, porque muitas coisas têm ocupado, irmãos, coisas do dia a dia, coisas que às vezes nós colocamos, almejamos, e quando às vezes as coisas não acontecem, sabe, nós começamos a acrescentar por que não aconteceu. Começamos a murmurar, poxa vida, mas sou filho de Deus, poderia ser dessa forma, mas não aconteceu. Aí começamos a murmurar, começamos a desacreditar. São esse tipo de coisa, irmãos, que nos leva, sabe, a rejeitar essa verdade e acreditar que Deus pode fazer algo na nossa vida. Algo que está ocupando a murmuração. A fé, irmãos, a fé às vezes começa a ser abalada. Por quê? Porque nós não estamos acreditando. O que a palavra de Deus diz sobre a fé? A fé é o que? A certeza das coisas que nós esperamos, sem ter convicção de fatos, de ver elas acontecer, irmãos. Isso é fé. É você acreditar que, mesmo você não enxergando, você acredita que pode acontecer. Mas quando você começa a colocar diante de Deus, mas começa a murmurar, começa a absorver com coisas que não está dentro, sabe, do parâmetro de Deus, irmãos, irmãos, as coisas não vão acontecer. Porque fé não é assim, irmãos. Fé é você esperar.
Fé é você colocar diante de Deus: Senhor, eu preciso disso. Senhor, esteja à frente. Não estou vendo, Senhor, uma válvula no fundo do túnel, uma luz no fundo do túnel, mas eu acredito, eu tenho fé. Não veio a cura, Senhor, mas eu acredito, Senhor. O Senhor está à frente, o Senhor está no controle. E Deus sempre está no controle, irmãos. Deus sempre está no controle da minha e da sua vida. Mas com isso, meu irmão, nós vamos abandonando aquilo que nos traz vida. Isso me fez lembrar, irmãos, as promessas que Deus fez com Abraão. Lembra de Abraão? Deus tinha feito uma promessa a Abraão lá atrás. Abra a sua Bíblia lá. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 1, irmãos. A Bíblia diz assim. Gênesis 15, capítulo 1. Promessa que Deus disse para Abraão, né? Criou ali uma expectativa de Abraão. Nesse capítulo 15, olha o que diz ali o subtítulo, irmãos. Não sei se é igual ao meu que está aqui. Diz assim: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. É assim que está na sua Bíblia, o subtítulo? Está diferente? Na minha está dizendo assim, ó, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Vamos ler até o versículo 6. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protege, que te guarda, né? O que te zela pela sua vida. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão ao Senhor Jeová: Que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, lhe foi imputado isso por justiça. Irmãos, aqui Deus está animando Abraão. É algo que Deus tinha feito há um tempo passado. Deus tinha falado a promessa para Abraão de que iria dar um filho para ele. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que depois dessas coisas veio quem? A palavra do Senhor a Abraão. E qual foi a primeira palavra que Deus falou para Abraão? Não temas. Irmãos, que interessante. Muito forte isso, irmãos. Por quê? Porque Deus disse para Abraão: não temas. Será que Deus não sabia qual era o sentimento que Abraão estava passando naquele momento? Ao ponto de ele falar: Abraão, não temas. Deus sabia de como Abraão estava naquele momento. Abraão estava aqui, triste, angustiado, preocupado, porque aquilo que Deus tinha prometido para ele lá atrás, no capítulo anterior aqui, irmãos, capítulo 12, Deus tinha falado para ele: sai da sua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Deus tinha prometido para ele quando ele tinha 75 anos, irmãos. Mas até Abraão herdar a promessa de Cristo se passaram 15 anos. Foram um tempo ali onde Abraão teve que administrar tudo isso. Mas no momento aqui do capítulo 15, que Deus disse para ele: não temas, Abraão. Deus sabia o que estava passando na vida de Abraão. Deus sabia que ele estava entristecido. Deus sabia que ele estava passando por um momento como eu e você muitas vezes passamos, sabe? Porque a resposta não vem, sabe? Algo não acontece em nossas vidas, nós começamos a nos entristecer, porque Deus conhece eu e você, irmãos. Deus sabe do que se passa na minha e na sua vida. Deus, Ele sabe das entranhas, Deus sabe das nossas dificuldades, dos nossos momentos tristes, dos nossos choros, das nossas alegrias. Ele sabe, irmãos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tudo pode. Ele é o dono, o eu sou, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele sabe de tudo na minha e na sua vida. Ele sabe desses momentos enfraquecidos que eu e você às vezes enfrentamos. Ele sabe que às vezes você precisa de uma direção. E ele disse para Abraão: não temas. Novamente levou Abraão e mostrou. Está vendo isso aqui?
é dessa forma que eu farei contigo. É da promessa da sua união com a tua esposa que virá a semente. Irmãos, foi assim que Abraão esperou? Foi dessa forma que Abraão esperou? Da semente dele? O que Abraão fez novamente, irmãos? Foi lá, esperou a Agar, a sua esposa deu a sua empregada como esposa e fez: Abraão, deita-se com ela e aí você vai ter o herdeiro, daí você vai ter um filho. Abraão esperou, irmão, o filho da promessa? Não, Abraão não esperou. Abraão estava com um sentimento, precipitado, angustiado, ansioso, delicado, porque o filho não vinha, a promessa não vinha. Abraão estava focado no filho, irmãos, no filho. A visão de Abraão em não esperar a resposta de Deus, não esperar a vontade de Deus, porque quando nós esperamos a vontade de Deus, segundo esse versículo, é que nós vamos viver a promessa de Deus. Abraão não esperou, irmão. Ele foi precipitado. Ele não esperou a promessa de Deus ao ponto de se deitar com Agar, com a sua empregada. Assim somos nós, irmãos, precipitado. Abraão estava focado no filho, mas Deus queria dar para ele não somente um filho. Deus queria dar para Abraão simplesmente um filho que, através desse filho, viria toda a sua genealogia, viria toda a sua geração até Jesus Cristo, que alcançou eu e você nos dias de hoje. Deus via algo maior. A obra de Deus é maior que a minha e que a sua. A provisão de Deus sempre vai ser maior. A resposta de Deus para mim e para a sua vida vai sempre maior que a minha e a sua expectativa. Bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que vocês mereçam. Os pensamentos de Deus são sempre maiores, irmãos. A vontade de Deus para mim e para você são sempre as melhores. A resposta de Deus para você, às vezes que está num momento difícil, são sempre as melhores. Procura viver aquilo que Deus tem prometido para você, não aquilo que você almeja em ter. Espere em Deus, confie em Deus, acredite em Deus. Confiar em Deus em momentos quando todas as coisas vão bem, irmãos, é muito fácil. Irmãos, crente verdadeiro é aquele que às vezes é como nós ouvimos aqui: embora a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, embora, o fruto da oliveira falte, as vacas não dão leite no pasto, embora a gente não consiga às vezes, resolver os nossos problemas de dia a dia, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha vida. Isso é confiar em Deus. Cantar um louvor por simplesmente cantar, irmão, às vezes passando por uma dificuldade e não acreditar, irmãos, nós estamos brincando de ser crente. Acredite, confie, Deus está à frente. Em meio a todo esse caos que nós estamos passando, Deus escolheu você em um número de bilhões de pessoas para colocar na presença dEle, para ser chamado como filho dEle, para receber uma herança eterna dEle, irmãos. Você é valoroso para o Senhor. Você não está sozinho nessa empreitada. Acredite. O tempo está difícil, o momento difícil, mas confie em Deus. Deus é contigo. Deus é com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho. Não jogue a toalha, irmãos. Não deixe de acreditar nas coisas que Deus tem para a sua vida. Porque somente aqueles vão viver aqueles que esperam em Deus. Eu não posso abandonar a minha confiança, irmão, em Deus. Eu tenho que ser perseverante, porque há um plano de Deus na minha e na sua vida a ser cumprido. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, irmãos. Inclusive, às vezes, nos nossos momentos difíceis e alegres, tudo coopera. Deus sabe de todas as coisas. Se às vezes nós passamos por momentos, às vezes, conturbado, irmãos, nós estamos cooperando para algo que Deus vai fazer lá na frente. Não sabemos o que, irmãos, mas Deus faz. Você pode ter certeza disso. Eu vou dizer para você, sempre vai ser o melhor. Aquilo que Deus for trazer para você como resposta, entenda, sempre vai ser o melhor de Deus para a sua vida. Olhando para Jeremias, irmãos, voltando para o foco de Jeremias, irmãos, Deus chama Jeremias novamente e fala: Jeremias, eu entendo o seu momento, eu sei da sua situação,
Deus está olhando para Jeremias e está vendo que Jeremias estava desgastado, descrente, desmotivado, estava com medo. Deus sabia, Deus conhecia o coração de Jeremias. Estava com medo, descrente por toda aquela situação. Jeremias, irmãos, o profeta, ele tem um grande significado. O visionário, o sonhador, um homem de visão, um homem visionário, sonhador, homem de visão, mas passando por um momento difícil da sua vida. Deus conhecia, Deus chega diante de Jeremias. Jeremias! Jeremias calado, irmãos, sem falar nada, porque estava passando por um momento difícil, sabe? Não estava conseguindo ver uma luz no fundo do túnel. Jeremias! Jeremias ouve a voz do Senhor e humildemente chega diante do Senhor e fala: Senhor, pois não. Jeremias, eu sou o Deus de Israel. Sou o Deus de Israel, e é o Deus de Israel que está falando com você agora nesse momento. De fato, eu tenho recebido a mensagem daquele rei que queimou o livro. Eu tenho visto tudo que aquele rei tem feito. Mas Jeremias, aquele que vos fala agora é o Rei dos Reis. É o Todo-Poderoso Jeremias. Aquele que sabe o que era, o que é e o que há de vir. É o Todo-Poderoso que está falando com você, Jeremias. De fato, eu tenho recebido a mensagem desse rei. Mas Jeremias, queimaram o seu livro? Sim, Senhor. Queimaram o meu livro. Jeremias, ao queimar esse livro, queimaram a sua história também, Jeremias? Sim, Senhor. Queimaram a minha história foi com aquele livro que foi queimado. Jeremias, mediante aquele livro que foi queimado, rasgaram a sua esperança, Jeremias, de algo melhor? Sim, Senhor. Naquele livro, rasgaram toda a minha esperança que eu tinha. Foi-se minha esperança naquele livro. Jeremias, te menosprezaram ao ponto de rasgar aquele livro? Sim, Senhor. Me menosprezaram ao ponto de rasgar aquele livro. Tudo que eu tinha, Senhor, foi para a lata do lixo. Foi queimada, Senhor. E o que me resta agora é andar errante por esse deserto, esperando a morte chegar. Porque, Senhor, o rei mandou um anúncio para mim, que eu morrerei, que eu serei destruído, que ele acharia a mim e me mataria. Esse era o sentimento de Jeremias. E ele abriu a boca diante de Deus e falou o que estava passando, embora Deus sabia o que tinha acontecido na vida de Jeremias. Só que Deus diz assim para Jeremias: não, Jeremias, não foi isso que eu decidi para você. Embora você está enxergando dessa forma, mas não foi isso que eu decidi por você. Mas, Senhor, acabou tudo, não resta mais nada, Senhor. Não, Jeremias, acabou aquele capítulo. Quando você começou a escrever o livro, acabou aquele capítulo. Mas, Jeremias, eu tenho algo novo para você. Eu tenho um capítulo novo para você. Senhor, mas o rei, ele vai até ouvir tudo aquilo que eu for escrever novamente nesse livro. Mas ele não vai dar atenção, porque ele vai ler e vai ver que é tudo a mesma coisa. E sequer vai chegar no terceiro capítulo e vai rasgar tudo, Senhor. Porque assim foi que ele fez. Rasgou todo esse livro. Mas, Jeremias, não é assim que eu estou falando com você. Você vai escrever tudo novamente, Jeremias. Mas você vai escrever, Jeremias, algo novo naquele livro. Eu tenho algo novo para você, Jeremias. Eu tenho uma história nova para escrever naquele livro, Jeremias. Eu tenho algo novo para que venha mudar naquele livro, Jeremias. O Ailton abriu um culto aqui, praticamente um desses versículos que nos acrescenta, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e nem subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem para aqueles que nele andam e esperam. Algo novo para mim e para você. Esperança nova. Motivo para caminhar nessa caminhada nova para você. Algo que eu e você sequer imaginamos e pensamos, mas vem resposta nova, vem porta nova. É dessa forma que nós temos que crer, irmãos, porque nós cremos num Deus vivo,
um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas. Se viermos para o culto para ouvir uma mensagem e sair da mesma forma, irmãos, o erro não está com Deus, o erro está comigo e com você, irmãos. A resposta vem sempre do trono, a verdade sempre será falada, para nos levantar, para nos corrigir, nos motivar, nos colocar no eixo de novo, irmãos, e caminharmos firme, acreditando nessa verdade. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, mas, Deus, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, é algo novo. Baruque, sim, Senhor, para onde nós vamos fugir, Senhor? Porque o rei vem aí, Senhor, o rei vem nos perseguir. Não, Baruque, esquece o rei, esquece a perseguição, Baruque. Deus pediu para nós escrevermos algo novo, história nova, caminho novo, é o que Deus pediu. Senhor, o Senhor está louco? Nós correremos risco de vida. Sim, parece que eu estou louco, mas foi isso que Deus mandou, algo novo para mim e para você. Talvez, eu não sei a tua história, eu não sei o seu momento, mas eu sei o meu momento, a minha história. Passei por um momento como esse, irmãos, onde eu me baleei um pouquinho. Para quem conhece a minha história, está próximo de mim, eu vou falar isso agora para a honra e glória de Deus, irmãos. Às vezes o meu filho, ele fala, poxa pai, mas você falou algo de mim lá. Entenda, filho, que é para a glória de Deus. Às vezes ele se constrange, mas nós como cristãos podemos jamais se esconder, sabe? E falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Meu filho, há 3 anos atrás, ele tem se dedicado, irmãos, a buscar algo para a sua vida. E é natural, você que é pai entende o que estou falando. Me emociono sim, irmãos, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo e Ele conhece o meu coração. Nós como pai temos o melhor para o filho, sabe, procuramos o melhor para o filho, educar o filho, mostrar o caminho, até no dia a dia, levar a eles, sabe, a viver uma vida de vitória, humanamente falando, profissionalmente falando. E ele foi colocado, falei, filho, segue dessa forma, sabe, mostrando algum caminho para ele ali. E ali ele, há 3 anos atrás, ele prestou para fazer um teste no Senai em São Caetano, bem concorrido. Colocamos diante de Deus, falamos diante de Deus. Deus foi lá e honrou a posição, irmãos, da nossa oração. Ele passou no teste. E ali, irmãos, nós orando diante de Deus, e nós como pai oramos mais ainda. Os nossos filhos não imaginam como nós oramos por ele. Senhor, cuida dos nossos filhos, zele pela direção dos nossos filhos. E ali ele teve uma outra oportunidade, irmãos, de fazer um teste num outro lugar, por uma outra empresa. E ali ele fez esse teste, e nós colocamos diante de Deus, oramos diante de Deus, e ele foi lá e conseguiu passar nesse teste. Eu falei, Senhor, obrigado. Agradecemos a Deus e entendemos que ali foi a vontade de Deus estabelecida. E nesse período, irmãos, ele prosseguiu ao ponto de prestar para uma faculdade federal. E ali, irmãos, ele se dedicou, estudou. Oramos diante de Deus, Deus honrou a postura dele e ele conseguiu passar numa faculdade federal. Irmãos, que orgulho para nós é ver a vitória dos nossos filhos. Mas, irmãos, oramos a Deus, tudo isso aconteceu. Mas chegou esse momento da pandemia, irmãos. Um momento difícil para muitos. E tudo aquilo que nós temos orado a Deus, colocado na presença de Deus, parece que foi para a água por baixo. Porque meu filho foi dispensado no momento que ele iria se colocar como estagiário. Ele se decepcionou, irmãos. Mas eu decepcionei mais ainda. Talvez ele não sabe disso. Porque nós, como servos de Deus, quando nós colocamos a presença de Deus e entendemos que as coisas acontecem na nossa vida, irmãos, vendo todo um esforço, toda uma dedicação, toda uma vida ali entregue para buscar algo melhor para a sua vida. E eu vi isso na vida do meu filho. E ele assim alcançou degrau por degrau. Chegou a pandemia, ele foi dispensado, irmãos. Como muitos outros garotos ali. No momento onde ele iria, sabe, ser um estagiário, ele foi dispensado. E ali eu
tive um momento com Deus e falei: Senhor, por que tudo isso? Nós oramos, nós testificamos, nós oramos ao Senhor, o Senhor nos deu a vitória, e por um período como esse, nos encontramos desfalecidos, enfraquecidos por um momento como esse. Esse era meu sentimento diante de Deus. Estava triste, mas eu procurei entender que aquela decisão, aquele momento que ele estava passando, era a vontade de Deus. Embora não conseguia enxergar como vontade, porque nós tínhamos orado, mas era a vontade perfeita e agradável de Deus na minha vida naquele momento. Embora um momento difícil, mas era a vontade de Deus. Às vezes é difícil entender a vontade de Deus, irmãos. Muitas vezes nós não vamos compreender, mas pode ter certeza, se você é um servo de Deus, e às vezes acontece não da forma como você deseja, entenda, é a vontade de Deus, porque lá na frente Deus vai mostrar para você, Deus vai dar resposta. Viramos a página, começamos a escrever um capítulo novo, é a vontade de Deus, filho. Vamos para algo novo. 3 anos e meio jogado fora, 3 anos e meio jogado na lata do lixo. Esse era o meu sentimento. Perdemos tudo, filho. Vamos começar um plano novo, do zero, uma estrutura nova. Mas, irmãos, nós não sabemos os planos de Deus, mas Deus sabe, irmãos, o que se passa aqui no coração e o nosso desejo. Por esses dias atrás, a mesma empresa, irmãos, acionou ele de novo. Não é nada concreto, algo ainda, irmãos. Não é algo certo ainda, irmãos. Mas Deus mostrou no meu coração que Deus está cuidando do meu filho, está ouvindo as minhas orações. Não vale a pena eu desacreditar. Eu tenho que continuar acreditando. Se vai dar certo, se ele vai retornar, se ele vai conseguir, não sei, irmãos. Mas eu sei que Deus está à frente. Deus está olhando para a vida do meu filho, como está orando para a vida do seu filho, para a sua oração, para o seu pedido. Não jogue a toalha, não se desmotive, não desacredite nesse Deus. Permaneça firme com fé, irmãos, porque somente aqueles que acreditam em Deus, herdarão as promessas desse Deus, irmãos. Não jogue a toalha. Talvez se você entrou por aquela porta, irmãos, desmotivado, descrente, desacreditado, desgastado por um período que você está passando na sua vida. Mas aquilo que eu te falei é um período. É um período. O povo de Deus saiu para estar na presença de Deus na terra prometida, mas ele teve que passar por um período na presença de Deus. Mas foi um período somente para aqueles que acreditaram e confiaram em Deus. E foram 2 homens, Caleb e Josué, que herdaram a terra prometida, irmãos. Acredite, Deus te chamou, te trouxe até aqui, porque Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua vida, Ele tem ouvido o seu clamor, o seu choro, Ele tem ouvido aquilo que acontece na sua vida, nas suas entranhas, naquele quarto de oração. Mas acredite, confie, o mundo aí fora pode estar totalmente desestabilizado, o mundo aí fora pode estar totalmente descrente que as coisas possam melhorar. Mas você é um homem, uma mulher de Deus. Você é um homem de fé. O homem cristão e a mulher cristã, ela não anda por aquilo que ela vê, mas ela anda por aquilo que ela crê. É por aquilo que ela crê, é por aquilo que ela confia, é por aquilo que ela sabe que pode fazer diferença na vida dela. É a palavra de Deus, é a verdade, é aquilo que faz diferença na minha e na sua vida. Não ande por aquilo que você vê. Aquilo que vê vai passar, aquilo que você está vendo vai passar, mas confie, a sua vida pode mudar. Confie nessa verdade. Toda vez que você entrar por aquela porta, crie expectativa, crie vontade, crie desejo. Deus vai falar, Deus vai ministrar, mas acredite, porque se você entrar da mesma forma que você entrar e não acreditar, você vai sair e vai deixar de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos.
quero orar pela sua vida. O inimigo, ele tem ouvido os nossos sonhos, os nossos desejos. Quando nós nos posicionamos em buscar algo, seja qual for ele. O inimigo, ele tem ouvido as nossas palavras, as nossas orações. Ele tem visto o nosso caminhar. Eu quero dizer para você que ele é o maior interessado nos tirar do foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele é o maior interessado. Mas eu quero dizer para você que ele é o maior interessado em pegar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais. Ele é o maior interessado em querer rasgar, em querer picar e jogar na fornalha para queimar, para mostrar que a palavra de Deus, ela não tem essência, ela não faz diferença na minha e na sua vida. Ah, irmãos, mas da mesma forma como ele é o maior interessado, Deus ele prepara multidões de anjos para trabalhar a meu e a teu favor. Acredite, você não está só. Deus preparou um exército do Senhor para estar contigo, para enfrentar essa batalha contigo. Você não está só. Talvez o teu sonho ficou à beira do caminho. Talvez o teu desejo ficou à beira do caminho. Talvez ele está à beira da lareira para ser queimado. Mas o Senhor te pede essa noite, se posicione diante dele. Se posicione de uma forma diferente. Eu creio, Senhor, eu acredito, Senhor, as coisas vão mudar. As coisas serão mudadas, Senhor. Acredite, pegue lá o teu sonho. Se posicione com a oração. Se posicione perante esse Deus. E mostra para esse Deus, eu confio e acredito em Ti, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde. Talvez a gente iria aqui falar, fazer um apelo. Mas não cabe nós hoje fazer um apelo devido às circunstâncias. Mas se essa palavra falou no teu coração, saia daqui com a resposta de Deus para a sua vida. Chore diante da presença de Deus, se precisar chorar. Mas se derrame, ajoelhe. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está todo ouvindo a você. Mas Ele quer e é o maior interessado em mudar a sua história, a colocar você de pé novamente, a te colocar com vida. Sim, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, queremos Te louvar, Senhor, queremos agradecer, exaltar o Teu santo nome, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa vida, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que um dia nos comprou por um alto preço, Senhor, e nos colocou numa posição de honra, Senhor, para viver por cabeça e não por cauda, Pai. Em nome de Jesus, está aqui o Teu povo, Senhor, e de alguma forma eu tenho certeza, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, para discernir aquilo que nós precisamos e necessitamos, Senhor, daquilo que nós precisamos ouvir, mudar e se posicionar diferente, Senhor. E essa verdade, Senhor, veio para nós aqui essa noite, Senhor. Queremos viver uma história nova, Senhor. Queremos viver um momento novo, Senhor. Queremos viver uma nova página, uma página em branca, escrita por Ti, Senhor, aonde o Senhor, autor e consumador de nossas vidas, possa colocar um ponto final, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Restaura, fortalece, oh Deus, coloca de pé, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, que possamos viver dessa verdade, Senhor, que é a única, não há outra verdade, não há outro Deus, não há outro Senhor, se não for o Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos acrescenta cada dia, Senhor, para que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado para todo sempre em nossas vidas, Deus. Eu abençoo o Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, se coloca de pé, meu querido.